Em 1995, o rap viveu um daqueles anos que parecem ter sido escritos pelo destino. Chegaram às ruas clássicos como The Infamous, do Mobb Deep, e Only Built for Cuban Links, do Raekwon, que também tem a história por trás deles aqui no canal, e eu vou deixar no card para você assistir depois desse vídeo. Outros discos que marcaram o ano de 95 são Me Against the World, de Tupac, Liquid Swords, do GZA, Gangsta's Paradise, do Coolio, e um dos meus discos favoritos que foge do mainstream, Lab Cabin California, do The Pharcyde. Cada disco foi uma peça de concreto moldando o que viria a ser a era de ouro da cultura. No meio desse turbilhão criativo, E1999 Eternal, do Bone Thugs-n-Harmony, não apenas encontrou seu espaço, ele o tomou à força. O álbum foi um terremoto comercial e artístico, levando o grupo de promessa regional à entidade incontestável do rap, selando seu nome entre os maiores de todos os tempos. Hey yo, 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 Raps. Hey yo, você já sabe que aqui é o Estilo Livre Biggs, minhas redes sociais estão logo abaixo, assim como as redes sociais do Hey Yo Raps. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like, deixa seu super hype que ajuda muito o vídeo chegar mais longe. Comenta também para eu saber qual a música de E1999 Eternal é mais marcante para você. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A ascensão meteórica de Bone Thugs-n-Harmony começou um capítulo antes, mais precisamente em junho de 94. Onde o grupo já dava seus primeiros passos largos com Creeping on a Come Up. O EP, que alcançou a 12ª posição na Billboard 200, foi o cartão de visitas que ninguém conseguiu ignorar. Impulsionado pelo single Thuggish Ruggish Bone, o projeto anunciou ao mundo que uma nova sonoridade estava nascendo, veloz, melódica e inconfundível, marcando a chegada definitiva do grupo ao cenário. Qualquer espectador de longe juraria que depois da explosão de Creeping on a Come Up, o céu teria se aberto definitivo sobre Bone Thugs-n-Harmony. O EP encerrou 94 ostentando platina dupla e, quando 95 chegou ao fim, já carregava 4 certificações de platina no peito, números que no papel soam como a própria definição de vitória. Mas os bastidores contavam outra história. Longe do brilho das premiações e das rádios, o processo de criação de E1999 Eternal mergulhou o grupo em um período turbulento. Bizzy Bone descreve aqueles dias como um redemoinho emocional e criativo. Enquanto as harmonias ecoavam nos estúdios, Flesh and Bone enfrentava batalhas fora do microfone, problemas com a justiça, complicações médicas e idas e vindas de internações psiquiátricas. E apesar das posições nas paradas sugerirem abundância, a realidade financeira não acompanhava o sucesso estampado nas capas das revistas. O dinheiro não fluía na mesma proporção que os discos vendidos. O mentor do grupo, Eazy-E, também cofundador da Ruthless Records, acomodou os integrantes em uma mansão em Chatsworth, Califórnia, como se estivesse preparando o palco para um novo ato. Mas pouco depois ele se afastou para resolver questões que naquele momento permaneciam em silêncio para o grupo. Segundo o Bizzy Bone, foi ali, naquele intervalo de respostas não ditas, que o clima começou a mudar, como se o ar da casa tivesse ficado mais denso, como se o sucesso de repente tivesse revelado seu preço. Quando tudo aquilo estava acontecendo, Eazy-E não retornava às nossas ligações. A gente ficou preso naquela mansão, devendo dinheiro ao proprietário, enquanto nossos discos já eram platina. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo e a gente não entendia nada. Não sabíamos que ele estava tentando reunir o NWA novamente. Enquanto isso, estávamos sentados naquela mansão sem comida. E1999 Eternal já estava pronto, mas ainda não tinha sido lançado. A situação ficou tão crítica que começamos a roubar comida. Morávamos em Chatsworth, Califórnia, então íamos até o mercado e pegávamos o que dava, porque não tínhamos nada. O dinheiro simplesmente parou de entrar. Tudo parou. E não recebíamos nenhuma notícia dele. Enquanto ele resolvia as coisas dele, tentando se reconectar com o NWA, como o filme mostra, nós estávamos lá, no escuro, sem saber o que seria do nosso próprio futuro. O Bone Thugs-n-Harmony descobriu junto ao restante do mundo que Eazy-E havia sido diagnosticado com AIDS. Dias depois, em março de 95, ele partiria. Rápido demais, abrupto demais. A perda não foi apenas profissional, foi estrutural. Eazy-E não era só um mentor.
era o arquiteto do sonho. Foi ele quem abriu as portas da Ruthless Records, quem apostou que aqueles jovens de Cleveland seriam o próximo grande nome do rap, uma profecia que o tempo tratou de confirmar. O que tornou tudo mais cruel foi a velocidade do desfecho. Não houve preparação, despedida ou entendimento, apenas silêncio. Ao longo dos anos, teorias da conspiração surgiram e alguns dos integrantes chegaram a questionar oficialmente a causa da morte de Eazy-E. Sem Eazy no comando, a Ruthless Records mudou de mãos. Tomica Woods, sua viúva, assumiu a liderança, e o que antes funcionava sobre uma lógica quase familiar passou a operar sob novas regras. O grupo, acostumado à condução direta de Eazy-E, entrou em rota de colisão constante com a nova gestão. A tensão cresceu nos bastidores e explodiu de vez após o lançamento de E-1999. Como Eazy faleceu antes do álbum chegar às lojas, o disco se transformou em um memorial. Foi dedicado a ele. Seu nome permanece nos créditos como produtor executivo, uma assinatura eterna. Em julho de 95, o álbum finalmente viu a luz do dia. E não apenas estreou, ele dominou, assumindo o topo da Billboard 200, vendendo 307 mil cópias na primeira semana. Até o fim daquele ano, já ostentava platina dupla. Em meados de 96, alcançava 4 certificações. O luto havia sido transformado em legado. Mas para entender essa história é preciso voltar ainda mais. Antes do EP Creeping on a Come Up e antes do contrato com a Ruthless, o grupo, então chamado Bone Enterprise, lançou Faces of Death em maio de 93, um registro cru e independente. Por isso, oficialmente, E-1999 Eternal é considerado o segundo álbum de estúdio. E há algo nesse disco que vai além das faixas. A capa é quase um altar visual. No prédio do meio, a gente pode ler Eric Wright RIP, nome de batismo de Eazy-E. Se você observar com atenção, o prédio à esquerda verá Eazy-E no alto, olhando para o grupo, não como um empresário, não como executivo, mas como um guardião. A direção da arte da capa ficou a cargo de Don Cunningham, enquanto o layout foi assinado por Giulio Costanzo. Detalhes que ajudam a explicar por que E-1999 Eternal não é apenas um clássico do rap, é uma obra construída com luto, reverência e simbolismo gravado em cada linha, cada sombra e cada nome impresso. Numa entrevista foi dito que o Bone Thugs-n-Harmony praticamente não teve participação direta na concepção da arte da capa. Essa ideia foi reforçada por Chris Bone durante a sua passagem pelo podcast Drink Champs, que confirmou essa distância criativa. Ele contou que só muitos anos depois percebeu as mensagens densas, quase enigmáticas, escondidas na capa e nos elementos visuais do projeto, como se a estética tivesse seguido um roteiro paralelo escrito nos bastidores, longe do estúdio e das vozes que participavam das faixas. Enquanto fãs e críticos dissecavam símbolos, sombras e possíveis significados ocultos, os próprios integrantes caminhavam sem plena consciência do que aquelas imagens realmente comunicavam. O público buscava códigos secretos. O grupo, por sua vez, descobria tardiamente que havia códigos ali. Aquele símbolo que guia o título do álbum, que parece quase um 7 invertido, é dito que na verdade é o lado esquerdo de um pentagrama. Layzie Bone já pôs esse símbolo em camisetas e coisas do tipo. E em relação a isso, Giulio Costanzo disse: "Quando eles descobriram, ficaram bravos comigo algumas vezes por eu ter comentado certas coisas. Eles são pessoas espirituais, então isso pegou mal em alguns momentos. Mas sim, aquilo representa parte de um pentagrama. Se você olhar o último álbum do Eric, vai perceber que eu também desenhei aquilo à mão no fundo da arte. Era um pequeno triângulo, discreto, mas estava lá." Ao decifrar o código escondido na arte interna do álbum, tudo levava a um número de telefone: 213-366-6741. Houve um período em que, ao ligar para esse número, a pessoa era recebida com uma mensagem especial gravada por Eazy-E, como se sua voz ainda ecoasse através do tempo, atravessando a linha telefônica para manter viva a conexão com os fãs. Wish we were there, breaking all the rules, when niggas try to play fair. Ain't nothing fair in this game of life. You gotta get yours before you lose your life. The game is designed for them to win. You think I'm lying? Visit the pen. They already got a number reserved for your ass. Don't be a fool and join their class.
to enroll in their institution so they can pimp you with their new form of prostitution. Wake up, my niggas, and hear me clear. Don't be a slave to this game called fear. You got a mind, you gotta use it. Because if you don't, they won't use it. Don't be a victim to their game. Learn the rules, my niggas, and do the same. There's a lot more money on that other side. And my niggas, you don't have to run and you don't have to hide. Imagina alguém em um quarto à meia luz decifrando pistas, conectando símbolos até discar um número e ouvir do outro lado a voz do Eazy-E, já falecido antes mesmo do álbum chegar às lojas. É o tipo de cena que beira o sobrenatural, como se o passado atendesse a chamada. E o enigma não terminava ali. Dentro do encarte havia mais uma chamada oculta, uma mensagem escrita ao contrário, daquelas que parecem ter sido feitas para alimentar teorias e atravessar décadas. Vou colocar na tela exatamente o que está escrito, para que você possa ler com atenção. Se quiser, pause o vídeo. Vamos então para a parte 2 do vídeo, onde veremos faixa por faixa. O álbum se abre como um portal. A introdução não chega, ela se materializa. O refrão de Thuggish Ruggish Bone surge ao contrário, distorcido, como se tivesse sendo sugado de outra dimensão. O som se desfaz numa névoa densa, quase fúnebre. Não é apenas uma abertura, é um aviso, um ritual de passagem. Quem aperta o play não escuta um disco, atravessa um território. St. Clair, citado na intro, e East 999 é a área onde os integrantes do Bone Thugs cresceram, moldados por concreto, sirenes e sobrevivência. O endereço não está na capa do álbum por estética, está como selo, como certidão de identidade. Décadas depois, a cidade reconheceu esse legado. E em 2023, o cruzamento da St. Clair Avenue com East 999 Street foi oficialmente rebatizada como Bone Thugs and Harmony Way, um tributo histórico, e ironicamente, pouco tempo depois a placa foi roubada. Quase simbólico, como se até a homenagem tivesse sido atravessada pela mesma energia caótica que sempre orbitou a trajetória do grupo. Após os primeiros segundos da introdução do verso de Bizzy Bone em Thuggish Ruggish Bone, antes de se dissolver na voz firme de DJ Unique, arquiteto sonoro do grupo. Ele apresenta os nomes, e então Bizzy Bone, Crazy Bone e Lazy Bone entram como se fechassem um círculo. A transição acontece de forma orgânica, e quando percebemos, já estamos imersos em East 999, que foi o segundo single do álbum e alcançou a 39ª posição na Billboard Hot 100. A faixa se inicia com um verso sombrio de Lazy Bone, que ele mesmo descreveu em entrevista como um dos mais significativos de sua carreira, porque ali não havia personagem, havia memória. Ele revelou ter escrito aquelas linhas dentro de uma trap house, na própria East 999, com a St. Clair. Não era ficção estilizada, era autobiografia rimada. A música também carrega um detalhe importante, um dos raros versos de Flesh and Bone no álbum. Em 2021, durante participação no Hold Kurt Podcast, Flesh explicou por que sua presença foi reduzida em outras faixas clássicas. Originalmente, ele apareceria em músicas como The Crossroads e First of the Month, mas acabou removido. Dentro da Ruthless Records havia receio quanto ao seu comportamento instável, marcado por uso de drogas e atitudes imprevisíveis. Flesh and Bone acredita que se Eazy-E estivesse vivo, sua história teria sido diferente, inclusive sua presença na capa de East 999 Eternal. Afinal, foi Eazy-E quem garantiu que ele aparecesse na arte de Creepin' on a Come Up. Na mesma entrevista, Flesh and Bone revisitou os primeiros anos do grupo. Entradas e saídas da prisão, internações hospitalares e batalhas contra vícios. Um período turbulento que ecoou diretamente no auge criativo do coletivo. Ainda há um detalhe pouco lembrado. Flesh and Bone não estava formalmente vinculado a Ruthless Records como os demais. Ele assinou contrato solo com a Def Jam Recordings e lançou seu álbum de estreia, Thugs, em novembro de 96. No fim, E999 não é apenas um disco, é um documento de sobrevivência. Cada faixa carrega ecos da rua, perdas irreparáveis e decisões tomadas dos bastidores. Decisões que moldaram o que o público ouviu e, talvez mais importante, o que nunca chegou a ouvir. A próxima parada do disco atende pelo nome Eternal e dificilmente poderia existir título mais preciso.
A faixa carrega em seu DNA um sample extraído da trilha sonora de Eternal Champions, jogo lançado pela Sega em 93. Não é um simples empréstimo sonoro, é quase um alinhamento cósmico. Um jogo chamado Eternal Champions ecoando dentro de um álbum chamado E1999 Eternal. A palavra eterno atravessando dimensões, dos fliperamas às ruas de Cleveland, dos controles ao microfone. Eternidade como conceito, como ambição, como legado. E essa conexão não se limita a uma única faixa. A trilha sonora de Eternal Champions também foi sampleada na versão original de Crossroads, música que carrega seu próprio peso emocional e que ainda iremos destrinchar. Eternal não termina, ela evapora. Não há corte seco, não há ruptura. O instrumental se desfaz lentamente, como fumaça subindo em câmera lenta, até se misturar com a próxima faixa, Crept and We Came. O próprio título já carrega um significado. É uma referência direta ao primeiro EP do grupo, Creeping on a Come Up, além da faixa título daquele projeto. Mas agora o verbo está no passado. Eles se aproximaram e chegaram. Já não estão mais batendo a porta, atravessaram ela com o lançamento do álbum de estreia. Bizzy Bone assume o refrão da música, reutilizando e ressignificando versos da faixa título do EP anterior. É quase como um ciclo que se fecha, ou melhor, que evolui. O que antes era promessa, agora é realidade. E ao falar de Bizzy Bone, é impossível ignorar o papel que ele passa a desempenhar nesse momento da trajetória, nessa fase do álbum e nos bastidores que a cercam. Ele se transforma em uma peça central, talvez mais decisiva do que muitos perceberam na época. A próxima faixa atende pelo nome Down 71, The Getaway. A música se desenrola como um curta-metragem sombrio, uma narrativa fictícia em que Bizzy Bone é condenado à cadeira elétrica por seus crimes. O clima é tenso, quase claustrofóbico. Cada verso parece avançar como passos rumo ao corredor da morte. Mas, como quase tudo dentro do álbum, há sempre uma segunda camada escondida sob a superfície. O 71 do título não é aleatório, é uma referência direta à Interstate 71, rodovia de aproximadamente 344 milhas que corta os Estados Unidos no eixo norte-sul, conectando Louisville a Cleveland. Na história contada na música, a estrada se transforma em rota de fuga usada pelos integrantes do Bone Thugs após libertarem Bizzy Bone da prisão. A rodovia vira artéria pulsante, um caminho entre a sentença e a salvação. Não é apenas deslocamento físico, é travessia espiritual, é escapar do sistema, é correr contra o tempo. Curiosamente, Down 71 teria sido gravada originalmente durante as sessões de Creeping on a Come Up, mas acabou ficando de fora do projeto. Então ela foi reestruturada e reencenada para ganhar uma nova forma em E1999 Eternal. Para muitos fãs, a versão original carrega algo diferente, algo mais cru e mais denso, mais ameaçador. Como se a primeira gravação capturasse uma energia bruta, quase descontrolada, que beira o perturbador. É o tipo de som que não apenas conta uma fuga, ela faz você sentir que está dentro do carro, olhando pelo retrovisor, esperando as sirenes aparecerem a qualquer momento. Na sequência vem Mr. Bill Collector, mas a faixa que o público conhece hoje não é exatamente a que nasceu no estúdio. Ao que tudo indica, ela começou a tomar forma antes mesmo das sessões oficiais do álbum. Na sua versão embrionária, havia um elemento que mudaria completamente sua aura, um verso do Eazy-E, mas o verso acabou sendo apagado. Naquele período, a relação entre Eazy-E e o Bone Thugs atravessava uma zona nebulosa. Sem compreender o que realmente acontecia nos bastidores, os integrantes passaram a sentir que estavam sendo deixados à própria sorte. O silêncio foi interpretado como abandono. O ressentimento cresceu, e em meio a essa tensão decidiram remover os vocais do Eazy da música. O tempo, no entanto, revelou uma verdade mais dura. Não houve traição, não houve desistência. Eazy-E não estava se afastando por escolha. Ele estava lutando uma batalha que poucos conheciam. Sua morte, em março de 95, em decorrência das complicações relacionadas à AIDS, redefiniu completamente a narrativa. Isso indica que Mr. Bill Collector foi gravada em 94 ou no início de 95, quando ele ainda participava ativamente do processo. Durante anos, acreditou-se que aquele verso havia desaparecido para sempre, soterrado nos arquivos da história. Recentemente, trechos começaram a circular na internet, e pouco tempo depois, uma versão completa, ainda que em qualidade precária, vazou online. O que antes era apenas lenda virou registro. E como tantas outras peças que envolvem E1999 Eternal, isso apenas adiciona mais uma camada de mitologia do álbum.
um disco onde até as ausências contam histórias. Segundo um administrador conhecido como Brock Ghost, DJ Unique teria perguntado a Bad Luck, ex-segurança de Eazy-E, se ele ainda guardava as versões originais de Sleepwalkers e Mr. Bill Collector, especificamente aquelas com o verso de Eazy-E intacto. Bad Luck afirmou que anos antes o próprio Eazy-E lhe pediu para guardar aquelas gravações. Ele desconfiava de um dos engenheiros do estúdio na época e queria garantir que o material estivesse protegido, longe de mãos erradas, como se já pressentisse que algo poderia se perder no caminho, ou pior, ser apagado. Isso significa que, muito provavelmente, as versões originais ainda existem, em algum lugar, arquivadas, intocadas, esperando. O problema é que, até hoje, nunca ouvimos o verso do Eazy-E em qualidade oficial. O que circula são apenas fragmentos, e um vazamento completo, porém em baixa qualidade, que apareceu recentemente na internet. A versão cristalina definitiva continua envolta em mistério. Em outra entrevista, DJ Unique revelou um detalhe que parece pequeno, mas carrega peso histórico. Em um dos dias de sessão, ele se atrasou para o estúdio. Durante sua ausência, o grupo trabalhou com um novo engenheiro, que atendeu ao pedido deles para remover Eazy-E da faixa. Se DJ Unique tivesse chegado no horário, se aquele atraso não tivesse acontecido, talvez hoje a versão original estivesse preservada em alta qualidade, oficialmente arquivada na história do hip hop. Às vezes, o destino de um clássico não muda por grandes decisões corporativas ou estratégias calculadas, mas por minutos silenciosos, escorrendo no relógio de uma tarde qualquer. A próxima faixa é Bud Smokers Only. Ela reforça uma tradição já consolidada do Bone Thugs, dedicar músicas à cultura canábica. Mas no universo deles, essas faixas nunca foram simples celebrações recreativas. Eram trilhas de fuga, momentos de suspensão da dureza cotidiana, espaços de comunhão em meio ao caos, fumaça como anestesia, como elo, como respiração coletiva. Curiosamente, Bud Smokers Only não nasceu durante as sessões de E-1999 Eternal. Seu embrião vem de antes. A música foi originalmente concebida para integrar Creepin' on a Come Up, um detalhe confirmado por Bob Jones, produtor que trabalhou no primeiro álbum do grupo, Faces of Death, e que acompanhou diferentes faces da trajetória deles. Ou seja, assim como outras faixas do disco, Bud Smokers Only carrega ecos de um tempo anterior. Crossroad é a versão original daquela que se tornaria o maior hino do grupo, da Crossroads. As primeiras prensagens de E-1999 Eternal traziam essa versão inicial, mais contida, mais íntima. Depois ela foi substituída pela releitura que atravessaria fronteiras e rádios do planeta. Quem ainda guarda uma cópia com a Crossroad original não tem apenas um CD, tem um artefato, um fragmento da história prensado em plástico. Há quem prefira o remake, e é compreensível, mas a versão primária carrega um peso específico, quase pessoal demais para o mainstream. Ela foi dedicada a Wally E, amigo próximo do grupo, que faleceu pouco tempo depois da morte de Eazy-E. Era uma despedida direta, sem filtros, sem cálculo comercial. Com o tempo, o luto deixou de ser um capítulo isolado. O tio de Wishbone, Uncle Charles, também partiu, assim como Lil Boo, integrante original do Graveyard Shift. As perdas começaram a se acumular como nomes gravados em pedra. A dor virou rotina. Foi nesse cenário que decidiram recriar a música. Lançada em 96, um ano após o álbum, The Crossroads transformou um lamento interno em catarse coletiva. A faixa alcançou o topo da Billboard Hot 100 e permaneceu ali por 8 semanas consecutivas. Ainda naquele mesmo ano, já ostentava certificação de platina dupla. O que começou como uma conversa entre amigos sobre ausência e saudade se tornou um dos maiores tributos da história do hip hop. Uma música sobre morte que, paradoxalmente, eternizou quem já havia partido. Me Killa surge como um sopro entre duas rajadas. Curta, em formato quase a capela, ela soa como um sussurro no meio da tempestade. Não é feita para dominar, é feita para conectar. Funciona como interlúdio, como um corredor escuro que leva o ouvinte de um cenário a outro dentro do álbum. E então vem a faixa Land of Horrors. Mais uma vez, o Bone Thugs aponta a bússola para casa. A faixa é dedicada a Cleveland, cidade conhecida por um dos seus apelidos mais populares, The Land. Mas aqui o nome ganha peso, a terra dos sem coração. Não soa como metáfora poética, soa como diagnóstico.
uma descrição moldada pelas ruas que os criaram, mas não se tem muito conhecimento dos bastidores dessa faixa. No Short, No Losses é a próxima faixa e não há muita informação também sobre ela, o que nos leva para First of the Month, o primeiro single de E1999 Eternal. A faixa alcançou a 14ª posição na Billboard Hot 100, marcando um momento decisivo na ascensão do Bone Thugs. Mas, mais do que números, ela capturou um sentimento coletivo. A música gira em torno dos dias 1 e 15 de cada mês, datas em que os cheques da assistência social eram liberados. Para muitos nas comunidades marginalizadas, esses dias significavam respiro, comida na mesa, contas pagas, algumas horas, talvez poucos dias de leveza. A celebração retratada na faixa não é ostentação, é sobrevivência comemorada, é a alegria que nasce da escassez. Em entrevista ao podcast Drink Champs, Chris Bone revelou que a centelha criativa partiu de Bizzy Bone. Segundo ele, boa parte do material que compôs tanto Creeping on a Come Up quanto E1999 Eternal já estava conceituado antes mesmo do grupo conhecer Eazy-E. Buddha Lovers mantém a névoa temática no ar, mas aqui ela assume outra forma. Para muitos fãs, é uma das joias discretas do álbum. Não é a faixa mais explosiva, é a que flutua. A produção se apoia em dois pilares do R&B, Right and the Wrong Way, do Keith Sweat, e Choose Lover, do lendário grupo The Isley Brothers. O resultado é melódico, sedoso, quase estéril, como se a faixa estivesse suspensa alguns centímetros acima do chão. Die 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 surge na sequência, como mais um mergulho na penumbra. Há pouco material documentado sobre seus bastidores, nenhuma grande história de estúdio amplamente divulgada, mas a própria energia da faixa fala por si. Ela mantém um clima denso dentro do álbum, reforçando a sensação de que E1999 Eternal não é apenas uma coletânea de música, e sim um ambiente sonoro fechado, quase claustrofóbico. Logo depois, entramos em território mais simbólico com Mr. Weed 2. A faixa é continuação direta de Mr. Weed, presente no EP Creeping on a Come Up. A referência, claro, é ao tabuleiro Ouija, tradicionalmente associado à comunicação com o mundo espiritual. Ao longo dos anos, integrantes do Bone Thugs admitiram que brincavam com o tabuleiro na juventude, sem plena consciência das implicações espirituais que muitas pessoas atribuem à prática. Para eles, era curiosidade adolescente. Para o imaginário popular, algo mais carregado. Essa energia se dissolve e dá lugar à clássica Moon Murder. É uma transição que soa inevitável, como se o contato com o além abrisse caminho direto para a realidade brutal das ruas. No universo de E1999 Eternal, o espiritual e o terreno nunca estão separados. Eles coexistem, eles atravessam e se alimentam. Por fim, E1999 Eternal é acima de tudo atemporal. Produção marcante, temas sombrios, composições afiadas e um replay quase infinito. Tudo nele resiste ao tempo. Mesmo décadas depois, fãs continuam analisando os simbolismos da capa e redescobrindo detalhes escondidos. Não é apenas um clássico do Bone Thugs and Harmony, é um álbum que permanece vivo, ecoando como se ainda estivesse sendo lançado pela primeira vez.